Olá, olá, aluno do Objetivo DF, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sensor ultrassônico, que é esse carinha aqui, e eu vou te mostrar através dos simuladores como que a gente pode usar e fazer uso desse carinha em casa, usando o seu computador, o computador do seu pai, da sua mãe, sem precisar ter um kit desse que é o que a gente tem na escola. Vamos lá então com a gente? Beleza, gente. Então, sensor ultrassônico. Agora, você sabe como que funciona o sensor ultrassônico? O sensor ultrassônico, como o próprio nome diz, ele usa ondas ultrassônicas. O que isso quer dizer? São ondas acima de 20 mil Hz, ou seja, acima do alcance do nosso ouvido. Então, nós não conseguimos escutar essas ondas. Tá? Então, como que ele funciona? Como é que ele mede a distância? Ele envia uma onda sonora. Essa onda chega até o objeto e essa onda é refletida pelo objeto e retorna para ele. Então, olhando aqui, nesse carinha aqui, nós temos dois transdutores, dois carinhas aqui, dois buraquinhos que servem exatamente para essa função. Um está emitindo a onda sonora e o outro está recebendo a onda sonora. Ele consegue através desse tempo que a onda vai e volta, nós conseguimos calcular a distância. Tudo isso a gente vai fazer hoje usando um simulador, então não se preocupe de não ter esse carinha aqui. A gente vai usar tudo simulado, beleza? O bacana desse cara é que ele usa uma tecnologia que é natural. Se você perceber, você que conhece aí de biologia, você já viu os morcegos, já ouviu falar que os morcegos são cegos. Então como é que ele consegue perceber os objetos? É através do sonar deles. Eles enviam ondas sonoras e aí eles conseguem escutar essas ondas sonoras, eles conseguem calcular instintivamente o tempo que essa onda foi e voltou. Assim eles conseguem saber se tem obstáculos na frente, se tem alguma parede e assim por diante. Tudo usando apenas as ondas sonoras. Interessante, né? Bem bacana. Então, isso aqui é uma simulação de algo que a natureza já faz, né? E assim também funciona os sonares, também esse que a gente vê em filme, né? Sonar de submarino, que fica aquela tela verde. Funciona dessa mesma forma. É um pulso sonoro que retorna e você consegue calcular a distância que ele foi e voltou. Beleza? Inclusive a gente consegue montar uma espécie de sonar usando esse cara aqui, ó. Quem sabe nas próximas aulas aí. Então, beleza. Mas para a gente usar esse carinha e fazer uma programação dele, a gente precisa conhecer algumas coisinhas antes, tá? Quando eu mostrar para vocês aqui na tela a parte de programação, vou estar explicando várias coisas. Eu vou explicar de novo como é que funciona a protoboard, um pouquinho rapidamente do Arduino e do sensor propriamente dito também. Então eu vou explicar várias coisas, mas algumas coisas a gente precisa saber antes de eu ir para essa parte da programação, tá? E aí, para tirar as dúvidas, acredito que muitos de vocês já saibam aí, a partir das outras aulas que nós fizemos. Eu prefiro explicar novamente, garantir que todo mundo saiba, do que presumir que vocês já sabem e ficar um ou outro sem entender nada. Então vamos lá, vamos revisar alguns aspectos importantes. Uma das coisas que a gente vai usar muito no Arduino, e é muito importante, inclusive na programação no geral, é o conceito de variáveis. Assim como na matemática, na programação muitas vezes não sabemos ou não podemos determinar o valor de algum número, ou por não termos o resultado dele, ou porque iremos obter no decorrer do nosso programa. Para isso usamos variáveis. São entidades que podem obter valores diferentes no decorrer do programa. Ou seja, da mesma maneira como é na matemática, a gente usa o x, o y, o z ou a letra que for para denominar um número que a gente desconhece, na programação a gente faz isso muitas vezes. E assim a gente consegue trabalhar com valores que a gente não tem o resultado. A seguir a gente vai ver um exemplo aqui baseado no que a gente vai fazer hoje. Se eu quero descobrir a distância de um objeto usando o sensor ultrassônico, vou ter que usar a velocidade do som e descobrir por quanto tempo a onda viajou. Esse resultado eu posso armazenar em uma variável chamada distância. Ou seja, quando eu estou medindo a distância usando o meu sensor ultrassônico, eu vou medir o tempo todo várias distâncias. Por exemplo, a distância da minha mão aqui
E aí ele vai me gerar um valor. Esse valor ele fica armazenado numa coisa chamada variável. A variável eu vou nomear de distância para ficar mais fácil, mas posso dar qualquer nome para ela. Então o que a gente vai ter que saber também para dar continuidade? Então o nosso simulador ele é muito real. Ele funciona bem próximo, bem semelhante do que o Arduino real funcionaria. O que acontece? Quando eu faço a leitura do meu sensor, eu tenho que enviar, eu vou enviar esses dados para o computador para eu poder visualizá-los, para eu saber a distância que está sendo medida. Para isso eu uso a conexão USB do próprio Arduino. Tá? Então, se a gente estivesse usando a placa, ela estaria conectada no computador, e aí esse cabo ele não serve só para enviar o programa para o Arduino, ele serve também para receber os dados que o Arduino está lendo do sensor, por exemplo. Tá? Em nosso programa, iremos usar a comunicação serial do Arduino, ou seja, o Arduino irá enviar e receber dados pela porta USB. Como? Eu vou explicar já quando a gente estiver programando, beleza? Então, pronto. Agora já sabemos um pouco de tudo que iremos precisar. Vamos para o projeto. Então, gente, como que a gente vai fazer aí? Vocês vão entrar aí no Google e vai pesquisar Tinkercad, tá? Desse jeito aqui. Clica nesse primeiro aí, ó. Tinkercad é uma ferramenta muito completa. Ele tem desde circuito, modelagem 3D e N exemplos que a gente pode utilizar. Para você fazer uso dele, você vai ter que fazer o seu cadastro, tá? Então, caso você não tenha um cadastro, pause o vídeo, faça o cadastro como aluno mesmo e depois dá continuidade, beleza? Então vamos lá. Quando você faz login, então, ele entra na sua página pessoal e aí você vai clicar aqui do seu lado esquerdo, ó, em circuitos, tá? Você tem a opção projetos 3D. Vou entrar circuitos. Aqui já está um que eu já fiz, mas a gente vai criar um novo para a gente fazer junto, beleza? Clique em criar novo. Então olha só, aqui ele abre essa página em branco aqui, onde do lado direito nós temos os componentes, tudo que a gente pode usar, do lado esquerdo ficaria onde a gente coloca tudo, então onde a gente vai montar nosso circuito. Para começar então a gente vai pegar protoboard, placa de ensaio pequena. Se você não estiver achando aí, você pode escrever aqui em pesquisar, placa de ensaio pequena. No caso já está bem aqui, ó, rolando um pouquinho para baixo aqui, ela já está bem aqui. Então você arrasta ela para dentro da sua área branca. Beleza? E o Arduino, propriamente dito. Arrasta ele também. O que está faltando aí para finalizar? O sensor de distância. Gente, aqui, quando a gente coloca a opção aqui dos componentes básicos, ele até mostra um sensor de distância, que é esse carinha aqui. Só que eu não quero usar ele. Por quê? Porque o que a gente tem em sala é parecido, é bem semelhante. Mas o que acontece? Esse cara que vocês estão vendo aqui na tela, ó, vou até colocar ele aqui. Ele tem 3 pinos. O que a gente vai usar na sala tem 4 pinos. Então é um programa diferente que a gente vai usar para isso. E eu quero preparar vocês para quando a gente estiver em sala a gente conseguir usar esse carinha. Então a gente não vai usar esse daí que ele está sugerindo para a gente, tá? Para achar esse outro com 4 pinos, então eu vou eliminar ele aqui, clico nele, aperto Delete. Eu vou colocar aqui, ó, componentes todos. Percebam que aqui, ó, andando um pouquinho para tem a aba geral, aba entrada. Na parte de entrada, tá vendo aqui, ó, entrada. Então, ó, percebam que agora aparecem os dois, ó. Esse que a gente vai usar é o que a gente tem em sala, é HC-SR04, é isso que a gente vai usar. Pronto, já pegamos todos os componentes que a gente precisa para montar o nosso projeto. Então vamos lá, só uma pequena revisada então sobre esse carinha aqui que é a protoboard. Como que ela funciona? Esses pinos aqui são ligados verticalmente, então quando eu clico aqui nesse pino 1 aqui, ó, vamos dar um zoom. Percebam que todos esses aqui estão ligados internamente. Então, se eu ligar algo nesse pino 1, eu posso ligar nesse outro, estão todos ligados. Tem uma plaquinha de ferro aí que junta todos esses.
Então é uma maneira de eu ligar dois fios, dois componentes aí, sem usar muitos cabos. E a mesma coisa para todos, ó. Todos esses aqui estão ligados verticalmente, todos. A exceção, esses aqui também, ó. Esse não está ligado nesse, mas esses aqui estão todos ligados, esses estão todos ligados e assim por diante, beleza? Ele sempre te mostra, quando você coloca o mouse em cima de um pino, quais estão ligados a ele. A exceção dessa regra são os pinos de energia, ó. Eles não são ligados verticalmente, eles são ligados horizontalmente. Então esse cara está ligado nesse e assim por diante. Mesma coisa o positivo aqui. E a mesma coisa esse aqui de baixo. Então vamos começar montando e encaixando o nosso sensor em qualquer conjunto de 4 pinos aí que você achar. Eu vou colocar nesses aqui. Perceba então, ó, que quando eu pego aqui esse pino, ele está ligado já aqui ao pino VCC do meu sensor. Esse está ligado no pino que se chama Trig do meu sensor, esse no pino Echo e esse no pino GND. São esses 4 pinos que a gente vai usar. Beleza, então agora a gente vai fazer a ligação, vou até chegar ali um pouquinho mais para cima, do sensor no Arduino, tá? Vamos lá, VCC eu tenho que ligar no 5 volts, VCC é 5 volts. Então eu vou ligar aqui, ó, clico no 5 volts e vou clicando aqui, ó, para fazer um caminho, olha que legal. Quando eu clico, ele faz a curva, tá? Ó, vou ligar aqui, por quê? E aí, para seguir um padrão, tensão positiva, 5 volts, a gente usa vermelho, cores claras. Eu vou usar vermelho. Olha aí, ó. Então já está ligado no VCC, ó, tá vendo? Percebam que ó, esse cara aqui está ligado nesse cara aqui, ó. Estão todos interligados. GND a gente liga no GND. GND seria terra, ou seja, negativo. Então a gente vai puxar e vamos ligar aqui no GND, qualquer um dos GND do Arduino. Pode ser esse ou esse daqui, tá? Vou usar a cor preto para facilitar. Agora, esses são pinos de alimentação, os pinos que servem para levar energia para o nosso sensor, tá bom? Agora eu tenho 2 pinos de dados, um para receber dados e outro para enviar dados. A gente, por definição, a gente vai ligar o pino Trig no 9, na porta 9 do Arduino. Olha, o Arduino ele tem 13 portas digitais, ó, digital, e aqui nós temos as entradas analógicas. Aqui nós temos portas digitais, ou seja, portas que recebem 1 e 0, ligado e desligado. Só tem esses 2 estados, tá bom? Então a gente pode usar qualquer uma delas. Eu vou usar a 9, que é o que a gente já vai fazer no nosso programa. Clica aqui e vamos fazer nossa caminhada aqui do fio. Então o pino Trig, a gente vai ligar no 9. Pronto. A cor tanto faz. Vou botar uma cor roxa aqui, porque tanto faz mesmo. Mesma coisa com o outro. Ó, fazendo a curva. Eu tento não coincidir os fios para poder ficar mais fácil de ver. O pino Echo, ou Echo aí, sei lá, a gente liga no 10. Tá? Professor, eu posso ligar em outro? Pode, mas você vai ter que lembrar de mudar isso na sua programação. Vou botar outra cor aí, amarelo. Pronto, gente. Nosso sensor está ligado, tá? Se você já chegou até aqui, nós agora vamos fazer a programação do nosso carinha. Então, o nosso Arduino já está conectado ao nosso sensor. O que acontece? Como eu sempre dou esse exemplo, o nosso Arduino ele é um papel em branco. Ele aceita qualquer sensor, ele aceita qualquer LED, eu posso ligar motor, infinitas possibilidades. Só que se eu não programá-lo, se eu não escrever nesse papel em branco, nada vai acontecer. Então pode estar ligado, se não tiver programado, nada acontece. Então a gente vai agora para a parte da programação. Então vamos aqui, ó, código, beleza? Clique em código e aqui ele te dá 3 opções: blocos mais texto e texto. Nós vamos usar texto. Então, código, de novo aí, texto. Tem certeza que você quer fechar o editor de blocos? Quero sim. Ele já dá um exemplo. Esse exemplo que vocês estão vendo aí é o exemplo mais básico do Arduino. Ele serve para piscar um LEDzinho
esse LEDzinho aqui que está ligado na porta 13, tá? Eu vou apagar esse programa, a gente vai começar do zero. Então vamos lá, gente. Aqui a gente começa então a nossa parte da programação. Primeira coisa que eu vou fazer é definir, usando a função define, é assim, ó, a gente escreve hashtag define, espaço, e eu vou chamar o pino de trig, esse pino trig que a gente conectou aqui, ó, eu vou chamar de trig pin, tá? Posso chamar o nome que eu quiser, só que o nome que eu colocar aqui seria como se fosse uma variável, tá? Como se fosse. O nome que eu colocar aqui eu tenho que usar até o final do programa. Qual que é o pino que está ligado ao trig? Ó, seguir o fiozinho roxo, é o 9. Então, definir que o meu pino trig pin, ou pino trig, vamos mudar então, pino trig. Pronto, vamos mudar. Então, define pino trig 9. Vou fazer a mesma coisa com echo. Define pino echo é o 10. Beleza? Para que eu estou fazendo isso? Para que ao invés de eu ter que ficar falando, ver o que está na pino 9, ver o que está no pino 10, eu vou usar ver o que está no pino trig, ver o que está no pino echo. Parece que não está economizando tempo, porque eu estou tendo que escrever, mas a lógica fica mais inteligível, eu consigo entender o meu programa de uma maneira mais fácil, tá bom? Vou dar Enter. Gente, para que eu consiga perceber a distância usando esse sensor, eu vou precisar criar duas variáveis. Variável de distância, para eu armazenar o valor, igual eu dei o exemplo, armazenar o valor que foi calculado e finalmente mostrar na tela a distância, e uma variável que serve para fazer parte dos meus cálculos, que é a variável de duração. Então, duração e distância. Já vou explicar para que serve a variável de duração. Só que, o que acontece? Na hora que eu estou criando uma variável, eu tenho que falar para o meu Arduino, eu tenho que explicar para o Arduino que tipo de variável que é. É uma variável inteira? Se for inteira, eu coloco int. Só que distância pode ser quebrado, não é verdade? Posso ter 3, alguma coisa, 20, alguma coisa, números negativos. Então, inteiro não comporta números quebrados. Então, eu não posso colocar como int. Para isso, eu uso float. Então, o que é float? É eu explicando para o Arduino que a variável vai receber números quebrados. É só isso. Se fosse um número que fosse inteiro, eu colocava int. Entenderam? Então, por exemplo, se eu quiser que minhas alturas, se eu quiser criar uma variável para receber a idade de alguém, a gente não costuma falar a pessoa tem 2,7 anos. A gente fala a pessoa tem 2 anos, a pessoa tem 20 anos. A gente usa um valor fechado. Então, a gente usaria inteiro. Como aqui é um valor que necessita ser quebrado, eu vou colocar float. Tá bom? Então, float duração. Aqui eu não posso usar cedilha nem til, tá? O compilador, que é a ferramenta que transforma o nosso programa, que é uma coisa que nós estamos lendo, para algo que o Arduino entenda, ele não aceita til e nem cedilha. Então a gente cria uma variável chamada duracão, tá? E vou fazer a mesma coisa, podia fazer na mesma linha, mas para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer na próxima linha uma variável chamada distância. Mesma coisa, não coloquei acento porque o nosso compilador não aceita. Beleza? Então, ó, eu já falei para o meu Arduino que o pino trig está no 9, o pino echo está no 10 e criei duas variáveis, uma que se chama duração e uma que se chama distância. E agora nós vamos começar o nosso programa. Tá? Toda vez que eu estou começando o programa do Arduino, eu tenho eu posso começar fazendo void setup. O que é essa parte aqui? Essa parte serve para fazer uma configuração. Esse programa repete uma vez. Ele só acontece uma única vez. Então, o que é o void setup? O void setup é uma parte do nosso programa onde a gente vai configurar os nossos pinos do Arduino. Lembra que eu falei que o Arduino é um papel em branco? Então ele não sabe se eu estou usando o pino para sair energia ou se é para entrar energia. Por exemplo, se eu estou usando um pino para ligar um LED, eu preciso que esse pino seja saída. Se eu estou usando um pino para ligar um sensor, eu preciso que esse pino seja entrada. Como que o Arduino sabe disso? Aqui no void setup a gente vai explicar para ele. Então a gente faz isso, void setup, abre e fecha parênteses e abre a chave. Dá Enter, beleza? E aí eu vou usar uma função do Arduino que se chama pin mode. Tem que ser desse jeito, tá? Com M maiúsculo. Aqui dentro eu vou abrir parênteses, eu vou falar qual pino. O pino trig primeiro, pino trig,
Tá vendo que eu não preciso escrever pino 9? Eu vou escrever pino trig porque ele já sabe que tudo onde tem pino trig é o 9. Eu não preciso ficar me preocupando com isso. Por que isso é interessante? Se eu quiser mudar, eu mudo só aqui em cima, não tem que mudar no programa inteiro. Então, o pino trig, ele é saída, tá bom? Então, output, saída. E eu vou fazer a mesma coisa para o pino echo. O pino echo, gente, ele tem que ser entrada, tá bom? Pino echo. Ele é entrada, então input. Beleza? Sempre que a gente termina uma linha, ó, aqui tá errado. Sempre que a gente termina uma linha no nosso programa, eu tenho que terminar com ponto e vírgula, porque senão o meu programa não consegue entender que eu finalizei a língua. Ele não entende o enter, ele só entende ponto e vírgula. Tá bom? Beleza, gente. Lembra que eu falei que o nosso Arduino vai comunicar pela porta USB? Para fazer isso, eu preciso começar a conexão USB. Como que eu faço isso? Eu escrevo serial.begun. Serial.begun. E aí eu tenho que falar a velocidade dessa conexão. A gente usa por padrão 9.600 bps. Professor, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Não se preocupe, tá? Você só precisa saber que eu preciso iniciar essa conexão USB. É como se eu estivesse falando, Arduino, a gente vai precisar que você envie dados pelo USB. E aí ele vai falar, beleza, ele vai estar preparado para isso. Então a gente sempre escreve serial.begun e aí a gente coloca a velocidade. Por padrão a gente sempre usa 9.600, tá bom? Espaço, fecha chaves. Fecha colchete aqui. O que acontece? Aqui eu já encerrei o meu void setup, tá? Só uma revisãozinha. Toda vez que eu inicio uma função, eu tenho que terminá-la, senão o meu programa não vai conseguir ser compilado. Ou seja, ele não vai conseguir nem ser processado. Ele não vai chegar nem a ser processado. Então aqui ele finalizou. Beleza, gente. Então eu já preparei o meu Arduino para ele saber o que cada pino vai se fazer e e já preparei ele também para iniciar a comunicação USB. Gente, a gente não fez nada ainda da parte da distância. A gente vai fazer isso agora. Onde? Na função void loop. Essa função é como se fosse a função principal do Arduino. Ela serve para repetir infinitamente uma parte do programa. No caso, que eu quero medir a distância, essa parte de medir a distância vai ser repetida infinitamente. Beleza? Então, void loop. Uma boa prática é toda vez que eu escrevo uma função, eu já dou 2 enter e fecho o colchete. Só para eu não esquecer de fechar. Porque se eu esquecer de fechar, o meu programa vai ficar todo bagunçado, ele não vai rodar. Então eu já abri aqui a chave, o colchete, eu estou em dúvida agora qual que é o nome. Eu abri, já fechei. Beleza? Então o que vai ter aqui dentro? Gente, o que acontece? Eu vou te explicar como é que funciona esse carinha. A gente não precisa nem entender por que é dessa forma. Mas ele tem que enviar um pulso de onda de um curto intervalo de tempo. E aí ele vai receber esse mesmo pulso de onda. Então como que a gente vai fazer isso? O pino trig é o pino que a gente controla essa onda. Tá? O pino echo é o pino que ele recebe a onda de volta. Primeira coisa que a gente vai fazer é acionar o pino trig por 10 microsegundos. Ele vai ser por uma fração de segundo mesmo, que é só o suficiente para ele conseguir enviar uma onda, e aí ele vai parar de enviar porque ele vai ter que receber essa onda de volta. Ele vai saber quanto tempo que a onda foi e voltou. Então, como que eu aciono alguma coisa no Arduino? A gente usa o comando digital write. Sempre essa ordem de letras minúsculas e maiúsculas tem que ser seguida, tá? Onde tem maiúsculo tem que ser maiúsculo, onde tem minúsculo tem que ser minúsculo, senão não funciona. Então, qual pino que a gente vai acionar? Pino trig. Porque a gente quer ligar a nossa onda sonora. Mas antes de ligar, eu tenho que ter certeza que ele está desligado. Então, vamos desligar ele só para ter certeza. Às vezes ele já estava ligado, às vezes deu algum erro que ele vai ligar acidentalmente. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou desligar, porque senão isso vai bagunçar o meu dado. Eu não vou conseguir saber se realmente eu estou enviando a onda no tempo certo, e aí vai bagunçar tudo. Enfim. Então, primeiro eu vou desligar. Então, eu explico digital write, abro parênteses, qual pino que eu vou ligar ou desligar, vírgula, e eu coloco desligado. Low. Posso usar 0 também, tá, gente? No lugar de low, eu posso usar 0, que é desligado. Vou botar low. Só que eu tenho que desligar ele por um curtíssimo intervalo de tempo. Como que eu faço para o meu Arduino esperar? Eu uso a função delay. Mas como eu vou esperar microsegundos, eu tenho que colocar delay microseconds. Tá bom? Então vamos lá. Delay microseconds.
tá bom? Estou falando, Arduino, você vai esperar tantos microsegundos. Quantos? Eu vou colocar dentro do parênteses aqui. 2 microsegundos é mais do que suficiente para a gente só ter certeza que o meu sensor está desligado. Beleza? Então essa parte aqui só foi para garantir que o meu sensor estava desligado. E agora sim eu vou enviar um som. Como que eu envio? Ligando o meu pino trig. Então digital right, pino trig, high. E aí eu vou ligá-lo por 10 microsegundos. Então, delay microseconds, 10. E depois eu vou desligá-lo de novo, que aí eu envio a minha onda e desligo, espero ela ir e voltar. Então eu não posso permanecer ligado, eu só envio a onda e tenho que desligar. Para assim, quando ela voltar, eu conseguir saber qual que é a distância do meu objeto. Delay. Opa. Então, agora eu vou desligar. Digital right, pino trig, que eu não preciso dar delay, porque eu só quero desligar. Acabei de enviar a minha onda, então eu já liguei a onda e ela foi enviada por 10 microsegundos. Ela vai ir e vai voltar. Eu preciso calcular agora por quanto tempo que essa onda foi e voltou. É muito difícil fazer isso, mas o Arduino tem uma função que te ajuda pra caramba, que a função se chama Pulse In. Ela serve para você calcular quanto tempo que demorou para o seu pino eco ficar ligado. O pino eco ele fica ligado enquanto você está recebendo a sua onda e desligado quando você não está recebendo a sua onda. Então, usando a função Pulse In, você consegue calcular quanto tempo que essa onda foi e voltou. Bem mais prático, tá? Professor, não entendi o que você falou. Relaxa, isso é bem tranquilo. A função faz tudo por você. Vamos lá que eu vou te explicar novamente. Agora eu vou usar a minha variável que eu já criei, a variável duração. O que a variável duração vai receber? Ela vai receber essa função que eu falei para vocês, Pulse In. Tem que ser com I maiúsculo, tá bom? Dentro do meu parênteses aqui, ó, eu abro e fecho parênteses. Dentro do parênteses, eu vou receber então o pino eco, e high. Então eu quero saber quanto tempo que o meu pino eco ficou ligado. Eu uso essa função, Pulse In, pino eco, high. Eu estou falando, Arduino, por favor, me fala quanto tempo que o pino eco ficou ligado. Se eu quisesse saber quanto tempo que ele ficou ligado, aqui eu botaria low. Só que eu quero saber ligado, tá bom? Então é isso, olha só, essa função faz tudo para você. Ele já vai calcular para você quanto tempo que ele ficou ligado. Você não vai ter que ficar cronometrando, é uma coisa absurda, ainda mais que são microsegundos. É muito difícil da gente conseguir cronometrar isso. Então, a função Pulse In faz tudo para você. Agora eu vou usar a fórmula da velocidade, que é velocidade igual espaço sobre o tempo. Só que eu já sei a velocidade. Qual que é a velocidade? A velocidade do som. Lembra-se que esse meu sensor está enviando uma onda sonora. A velocidade do som é 340 metros por segundo, aproximadamente. Só que eu não estou usando segundos. Qual que é a unidade de tempo que eu estou usando? Microsegundos. Então eu tinha que descobrir a velocidade do som em centímetros por microsegundos. O que eu fiz? Entrei no Google e pesquisei. Então descobrimos que a velocidade do som em microsegundos, em centímetros por microsegundos, é 0,0343 centímetros por microsegundo. Essa é a velocidade que a gente vai usar. Qual que é a nossa função? Nossa fórmula? Velocidade igual a distância sobre o tempo. Só que eu já tenho a minha velocidade, eu quero descobrir a distância. Então eu vou passar o tempo multiplicando, vai ficar distância é igual a velocidade. Qual que é a minha velocidade? A velocidade do som. 0,0343 vezes o tempo. O vezes aqui no nosso programa é asterisco, tá? Então, velocidade do som vezes o tempo. Quem é o tempo? A nossa variável duração. Beleza, tá tudo certo. Só que agora a gente vai ter que dividir isso tudo por 2. Por quê, professor? Lembrem-se, vou usar aqui esse objeto como demonstração. O som, ele sai, vai até o nosso objeto e depois volta. Ou seja, ele está percorrendo 2 vezes o mesmo percurso. Então eu vou dividir por 2 e vou saber a distância só de ida ou só de volta. Eu não vou estar calculando tanto ida quanto volta. Entenderam? Então eu quero saber só a distância. Eu não preciso saber o tempo que ele foi e voltou. Beleza? Então a gente divide tudo por 2. Dividido
por 2. Ponto e vírgula para terminar a nossa linha. Pronto, gente, a gente já terminou. O nosso programa já está calculando a distância. Agora eu só preciso enviar via USB tudo isso que eu descobri, que no caso é a minha distância. Então, como que eu faço isso? Eu uso a função serial print do Arduino. É assim que ela funciona. Serial.print. Eu vou escrever desse jeito, vocês vão ver como que vai ficar. Abro e fecho parênteses e dou ponto e vírgula. E vou colocar para ele que ele vai enviar a distância, a variável distância. Então agora, antes da gente finalizar o nosso programa, eu vou mandar ele esperar 100 milissegundos. Porque senão, imagina só, lembrem-se que esse carinha aqui é um rostinho bonito, mas ele faz 16 milhões de operações por segundo. Se eu mandar o programa desse jeito, ele vai enviar muitas e muitas vezes essa distância para a gente. Eu não quero isso. Eu quero que ele me envie de tempos em tempos. Então eu vou mandar ele dar uma esperadinha. Delay 100 milissegundos. É só para ele ficar enviando de 100 em 100 milissegundos. Ele não precisa ficar atualizando numa velocidade absurda. 100 em 100 milissegundos está ótimo. Pronto, gente, nosso programa está pronto. Se não tiver nenhum erro, quando eu clicar em iniciar a simulação, ele já vai iniciar. Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Olha aí, rodou. Então como que a gente faz para ver os dados que ele está enviando pelo USB? A gente clica aqui em monitor serial, tá bom? Só clicar, ele já vai abrir. Tá vendo que virou uma bagunça aqui, ó? Não tá dando, a gente não consegue entender o que está escrevendo aqui, porque não tá tendo enter. Então vamos parar a nossa simulação e vamos mexer um pouquinho aqui, e vamos mexer aqui nesse programa. Quando a gente coloca serial print, ele bota a informação lá no USB, lá no monitor serial, só que ele não dá enter. Então a gente acaba misturando todas as informações. Se a gente usar a função serial print ln, ele vai no final da informação dar um enter. Vamos ver se funcionou. Perceba que esse número está meio esquisito, né? Como assim a distância é 748 mil? Olha só o erro que eu descobri aqui. Eu coloquei uma vírgula. Lembrem-se que é igual na calculadora, na programação, vírgula não é vírgula. A vírgula que a gente usa no número é ponto, tá bom? Então, tirando aqui essa vírgula, eu coloquei um ponto. Quando eu inicio a simulação, olha aí, 113 centímetros. Tá bom? Já está funcionando. Professor, mas como é que eu mudo a distância? A gente vem aqui do lado, ó, quando a gente clica no nosso sensor, olha aí, ó, o nosso ponto de simulação é esse aqui, ó, eu posso mudar. Perceba que aqui embaixo ele já me dá a distância e aqui no programa ele tem que dar a distância aproximada igual a esse daqui. Tá bem próximo da distância real. Aí 298, 297,59, bem próximo do que ele está medindo na realidade. Bem legal. O que a gente pode fazer agora para melhorar o nosso programa é escrever distância antes. Como que a gente faz isso? Vamos parar a simulação. Aqui antes do serial print ln, a gente vai escrever serial.print. A parênteses, eu coloco uma aspas. Para que aqui serve a aspa? Para explicar para ele que eu vou escrever um texto. Distância, dois pontos, espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos iniciar para ver o que acontece? Olha aí o tanto que já ficou mais bonitinho nossa resposta. Distância, 297,59. Tá vendo que agora ele já tá uma coisa mais inteligente? Só que eu quero mostrar centímetros depois. Eu consigo? Vamos lá. Beleza, então vamos fazer essa alteração. Aqui então eu vou tirar esse ln, porque eu não quero que ele dê enter aqui. E vou escrever embaixo, serial.print. E aqui sim eu quero que ele dê enter. E aqui eu quero que ele escreva centímetros, cm. Fecho aspas, fecho parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver como é que ficou? Iniciando a simulação. Olha aí que bacana. Agora ele escreve distância, escreve a distância e centímetros. Então aqui eu posso fazer várias alterações, mas o nosso programa já está pronto. Então a gente vai estar disponibilizando esse programa para vocês, mas aqui é interessante que vocês façam do zero junto comigo aqui mesmo no vídeo para que vocês entendam etapa por etapa. Uma coisa que é interessante eu mencionar aqui é que quando a gente está usando esse sensor num programa, por exemplo, eu quero um carrinho que quando ele tem a distância, ele pare. Muitas vezes a gente nem vai fazer todos esses cálculos. A gente vai usar uma coisa que se chama biblioteca, que o Arduino tem, que é como se fosse realmente livros que facilitam a sua vida. Como assim livros? É porque em vez de você ter que fazer todos esses cálculos, você fala,
biblioteca da distância, calcula a distância para mim, sabe? E aí você não faz mais nada, ela faz tudo para você. Por quê? Para organizar o seu programa. Como esse nosso programa só está usando o sensor de distância, não tem problema a gente fazer um pouquinho mais de cálculo. Então, gente, é isso. A gente vai disponibilizar o slide para vocês e também o programa. E espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí atentos que a gente vai estar liberando bastante material intuitivo para vocês. Beleza? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.